Olá, pessoal. Estamos ao vivo e hoje nós vamos falar sobre conselhos para mulheres jovens. Como sempre, peço que vocês mandem se está tudo ok com a transmissão, tudo ok com o áudio, né? Eu já tive aqui dificuldades com o chat, então vou ter que abrir um outro link do chat, mas tudo ok. Tudo bom com vocês? Então, importante contextualizar sobre essa live. Eu fiz uma live com conselhos para homens jovens, certo? E aí, meio a essa live de conselhos para homens jovens, muita gente começou a pedir conselhos para mulheres jovens. Então as pessoas mandaram para mim e falaram: Olha, você precisa fazer conselhos para mulheres jovens. Várias mulheres começaram a mandar mensagem, começaram a lotar as caixas. Tem gente que mandou em todos os vídeos falar: Cadê conselhos para mulheres jovens? Tal, precisa de conselhos para mulheres jovens. Então eu falei: Tá bom, vamos fazer o vídeo de conselhos para mulheres jovens. Aliás, é importante mesmo. E as mulheres jovens precisam de conselhos, então tá dentro do esperado. Aqui tem um disclaimer importante, porque vai ter gente, claro, que, que vai falar: bom, mas você é homem, então você não deveria estar dando conselhos para mulheres jovens, porque você é homem, então você não sabe o que você está falando, homem não tem que dar palpite sobre mulher e assim por diante. Bom, primeiro eu tenho que dar palpite sobre a vida das mulheres porque eu sou pai. Eu sou obrigado, eu tenho duas filhas. Eu sou pai de duas mulheres e eu sou marido. Então, assim, eu já tenho que ajudar e guiar a minha família. Portanto, a minha perspectiva aqui é a perspectiva paterna. Então, se alguém falar, a sua perspectiva é paternal. Sim, exatamente, porque eu sou pai. Ela só pode ser paternal na medida em que eu sou pai. Então, não só as perspectivas aqui em casa elas levam em consideração o fato de que eu tenho uma esposa, eu tenho três mulheres em casa. Então eu preciso guiar uma casa com três mulheres, entendeu? Então é do meu interesse que as mulheres sejam bem formadas, porque eu vou ter que formar minhas filhas de qualquer maneira. Do mesmo modo como a minha mãe teve que me formar, ajudar na minha formação, e claro, meu pai foi um modelo para mim, e meu pai é um modelo para minha irmã, do mesmo modo eu tenho que ser um modelo para minhas filhas. Isso é necessário, certo? E quem acha que a figura paterna não é importante para a formação das mulheres não tem noção do que está falando. Não tem a menor noção. A formação feminina depende muito de figuras paternas fortes. As mulheres olham para os homens e elas esperam um guia dos homens, elas esperam um modelo com que elas vão casar na vida delas, e elas olham para o pai para procurar esse modelo. Elas procuram um modelo de autoridade na figura do pai. E isso é milenar, isso não começou hoje, certo? Então sim, tem que ter uma perspectiva paterna. As pessoas acusam a mesma coisa quando o Jordan Peterson fala: você fala com um tom paternal. Ele fala: bom, mas ele também é pai de uma, ele também é pai de uma menina, ele também é pai, então ele precisa dar conselhos paternais. Então, se alguém quiser conselhos para homens jovens, tem o outro vídeo. Assistam o vídeo Conselhos para Homens Jovens. Sempre eu faço no começo dos vídeos o lembrete para que vocês entrem em guilhermefreire.net e peço às mulheres jovens que estão assistindo que entrem em guilhermefreire.net e procurem não só o meu curso de filosofia de História da Igreja e meu curso de leitura e memória, mas que entrem, é muito importante isso, no grupo do Telegram e entrem na newsletter, tá? É importante nos dias de hoje que vocês façam isso também. Então vamos lá, para conselhos para mulheres jovens, né? E isso é bom porque eu discuto bastante com a minha esposa esses temas também, porque tem todo um mundo feminino a ser tido. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Primeiro eu coloquei na thumb desse vídeo O Despertar da Senhorita Prim. Eu recomendo muito fortemente esse livro. A história do Despertar da Senhorita Prim é a perspectiva de uma mulher que começa com uma certa visão feminista do mundo, bem a mulher moderna, e ela vai descobrindo o mundo da educação clássica. É um livro ultra introdutório, ultra simples, não é assim, a alta literatura, não é isso, é um livro de introdução. Mas é um livro muito eficaz nessa jornada. Então, para quem assim quer começar com algo muito básico, que é uma leitura simples, o Despertar da Senhorita Prim vai ajudar bastante.
Para quem, claro, eu sempre recomendo que as mulheres leiam Jane Austen. Eu acho Jane Austen fantástico. Eu leria todos os livros principais da Jane Austen. Orgulho e Preconceito é incrível. Eu tenho vídeo sobre Jane Austen aqui no canal. A live vai ficar salva definitivamente. E eu acho que a Jane Austen é uma referência, é uma figura que é importante para as mulheres lerem. Porque na Jane Austen, se você pegar, por exemplo, Orgulho e Preconceito, vai ter uma série de paradigmas femininos, né? Que são bons. Você tem a Elizabeth, que é a mulher virtuosa, mas ao mesmo tempo inteligente, que consegue encontrar o caminho dela. Você tem a Jane, que por outro lado é bastante virtuosa, mas que não tem aquela esperteza para poder se guiar, então ela precisa de auxílio. Você tem, claro, a, as irmãs que são mais fáceis, as irmãs mais novas. A Mary é muito. A Mary, ela é, na verdade, meio. Ah, eu quero ler os livros, quero me isolar do mundo, então ela também não tem muita habilidade social, então ela não é um, um exemplo assim, né? Mas Orgulho e Preconceito, claro, tem os exemplos dos homens importantes ali. Mas tem também o paradigma que eu acho fantástico, eu acho que é bom para ter no imaginário, que é o paradigma, né, da Líria. Porque se a Elizabeth é a proposta de Jane Austen, que é a da mulher encontrar a virtude junto com a inteligência e vencer, claro, a coisa do preconceito, que é a parte dela, porque o orgulho representa ali a figura do Mr. Darcy, né, o defeito do Mr. Darcy. Por outro lado, a Líria é a pessoa que é frívola, é a pessoa que coloca status acima das coisas e aparência acima da vida. Então é um modelo muito interessante para as mulheres. Poder contrastar a, a Líria com a Elizabeth. Eu acho que é fascinante. E fora os modelos de homens. O Mr. Darcy, claro, é um modelo melhor. O Mr. Bennet. E aí você vai indo. E aí o Mr. Bennet é o pai delas. E aí tem toda uma questão. Eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes, né? Mr. Collins, claro, é fraco. E o Wickham é um enganador. Então ele é a aparência de virtude, ao contrário da virtude real. Enfim, estou dando essa pequena introdução de Orgulho e Preconceito porque já de bate-pronto é uma dica para as mulheres jovens que leiam Orgulho e Preconceito, que conheçam livros e obras como Orgulho e Preconceito. Mas indo agora para mais coisas. Bom, outra coisa já para ir direto ao ponto, né, nessa live. Sou uma mulher jovem. O feminismo não é o seu amigo. O feminismo não vai te ajudar. Guilherme, como assim o feminismo não vai me ajudar? Como assim na escola, na universidade me falaram que o feminismo ajuda? Não, não, não. Nunca ajudou nenhuma geração e nenhuma fase. Vejam, primeiro, a primeira feminista, uma das primeiras feministas, chamada até de proto-feminismo, é a Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft é uma aluna do Condorcet e é basicamente uma mulher, né, que era uma revolucionária. Ela era uma defensora dos valores da Revolução Francesa. A filha dela, Mary Shelley, escreve um livro, que é o Frankenstein, que é um livro revolucionário de inclinações transhumanistas. Isso nós estamos falando das primeiras feministas. A partir daí, se você olhar as outras ondas do feminismo, a Simone de Beauvoir tem vídeo dela, isso é uma coisa documentada em vídeo, você pode assistir no YouTube, passando pano para campo de concentração. Ela é uma das bases do feminismo, escreveu O Segundo Sexo. Depois disso, você tem uma geração de feminismo, eu não vou entrar em todas as posições, por exemplo, de uma Shulamit Firestone. Mas a Shulamit Firestone defende coisas radicais, como a libertação sexual absoluta, total, e todas as pessoas soltas na rua. Uma Valerie Solanas defende a morte dos homens, que é uma loucura. Algumas delas defendem, nessa linha da Valerie Solanas, que não nasçam homens, que se expurgue os homens da face da terra. E, evidentemente, depois o feminismo entra numa onda de gênero. E aqui você tem o fato, isso não é, eu não estou aqui entrando na polêmica sobre isso, estou falando que é um fato de que transexuais ganham e vencem muitos esportes femininos. Essa é a realidade da terceira onda do feminismo, que você começa a ver essa presença, né?
Em muitos casos, tem reportagens que contam de mulheres que, enfim, essa é uma coisa que sentem, né, que sentem agora, colocadas de lado com essa perspectiva. Então, e- entre as gerações do feminismo, que a gente vai falar assim, mas o feminismo foi que te deu a voz. Leia um livro da, de uma historiadora incrível chamada Regine Pernoud, é uma das maiores historiadoras francesas, que chama A Mulher nas Catedrais. Tem dois livros, né? Tem um livro chamado A Mulher no Tempo das Catedrais e tem um livro chamado A Mulher no Tempo das Cruzadas. Os dois livros são fantásticos. Eles contam a dignidade e a grandeza da mulher na Idade Média. Esses livros, ambos são incríveis, assim, são livros incríveis. Porque a, bom, citaram o documentário What is a Woman, né, que é relevante, porque só para emendar o ponto, né, da terceira onda do feminismo, que o Matt Walsh sai perguntando para várias pessoas e pergunta o que eu recomendo esse documentário também. O que é uma mulher? O que é uma mulher? E aí as pessoas se ofendem. As pessoas se ofendem com a pergunta o que é uma mulher, o que já mostra o mundo que nós vivemos. Mas indo voltando para Regine Pernoud, ela foi uma grande historiadora, tem vídeos dela na internet debatendo até com algumas feministas. E ela fala da grandeza da mulher na Idade Média. Ela conta de Eleonora da Aquitânia, ela conta de mulheres incríveis, que foram educadas, que foram intelectuais. A Idade Média foi a época de Hildegarda von Bingen. A Idade Média foi uma época de glória de Joana d'Arc, claro, que ela escreveu, que era muito feminina, por sinal. Joana d'Arc é uma pessoa excepcionalmente feminina. E é uma época em que as mulheres tiveram posições de liderança dentro, claro, sendo extremamente femininas, tiveram posição de liderança e nós tivemos grandes santos, por exemplo, Catarina de Siena, que deu o nome da minha filha mais velha. Então, existem grandes modelos femininos. Mas você não vê o movimento feminista escolhendo como modelos para as mulheres grandes mulheres como a imperatriz, na verdade, a princesa Isabel, que era para ser a imperatriz do Brasil, a melhor imperatriz que não tivemos, que era Isabel. Você não vê escolhendo como modelo para as mulheres Santa Catarina de Siena. Você não vê escolhendo como modelo para as mulheres a Santa Hildegarda. Você não vê escolherem como modelo para mulheres Nossa Senhora, que era o modelo ao longo de toda a Idade Média. Então, por que uma figura histórica crucial, importantíssima, como a princesa Isabel, não é um modelo para as mulheres? Por que uma figura histórica gigantesca que salvou a Europa, como Santa Catarina de Siena, que é o maior caso de corpo incorrupto registrado da história humana, não é um modelo para as mulheres? Porque Isabel de Castela não é um modelo para as mulheres, porque as grandes rainhas católicas de Espanha não são modelo para as mulheres, porque a Eleonora da Aquitânia não é um modelo para as mulheres, por que essas grandes figuras da história não são os modelos femininos? Bom, porque essas figuras, todas elas amam o sagrado, o feminino, o sentido de dever e a moral, que é o oposto do que esse movimento pós-iluminista e revolucionário quer defender. E aí eles querem empurrar Simone de Beauvoir como modelo, que eu tenho tem vídeo dela no YouTube defendendo o campo de concentração. Como que entre Simone de Beauvoir querem colocar Frida Kahlo como modelo para as mulheres, que pintava quadros sobre Karl Marx e sobre Stalin, não irônico. Tem quadro da Frida Kahlo sobre Stalin. E tem quadro dela, assim, meu amigo Karl Marx. Por que esses são os modelos para as mulheres, entendeu? Como que a Frida Kahlo vai ser um modelo para as mulheres? Ah, mas é uma grande artista. Pelo amor de Deus, então a Hildegard von Bingen, que é uma grande compositora, não é modelo, mas a Frida Kahlo é. Na verdade, o que é isso? Isso é propaganda política. Isso não é a valorização da mulher. É isso que as pessoas têm que começar a entender a grande diferença. O feminismo não ajudou ninguém. De modo algum. Eu fiz documentário sobre isso. E quem tiver dúvida pode, claro, conferir o trabalho da Ana Campagnolo, que é muito bom nesse sentido. Mas o fato é que ele não deu. A Ana Campagnolo desmente várias coisas. Podem ver ela lá, mas ela vai falar sobre voto, que não é real. As coisas que atribuem ao movimento não são reais, muitas delas, né? Dirigi um documentário sobre esse tema, que tinha uma roteirista, que era mulher, que a editora era mulher,
E que as pessoas leram as feministas e a conclusão foi bastante que tem muitas ideias que elas falam, é só direitos iguais, mas na verdade por trás do movimento tem transhumanismo, abolição do sexo masculino, destrabalho, que é a ideia de que todo mundo vai parar de trabalhar, que a gente vai viver num mundo, várias coisas de engenharia genética, engenharia social. Então, por trás do movimento, isso eu estou falando base nas autoras, tem uma pancada de ideias. Então, a mulher entra nessa, ela entra na faculdade, aí falam assim, não, você tem que ser feminista, porque se não fosse feminismo, você não teria direito de falar. Ou seja, ignorando toda essa literatura, como a Regine Pernoud fez, ignorando toda essa história de uma Santa Catarina que corrigiu o Papa, e colocando e fingindo que esse não é o caso, né? E aí ignorando tudo isso, e agora não, você tem que adotar como modelo Frida Kahlo e, e Simone de Beauvoir. Obviamente isso é propaganda política. Obviamente isso tem o interesse de promover a política, uma certa ideologia política, e isso não é a favor das mulheres. Então essa é a primeira coisa a ser entendida. Ah, então, Guilherme, a sociedade, então, você está falando uma perspectiva patriarcal. Toda perspectiva tem que ser patriarcal na medida em que tem que ter pais fortes, entendeu? O mundo precisa de pais fortes. Porque se o mundo tiver pais piores, vai ser pior para todo mundo. Santa Catarina de Siena não só corrige o Papa, ela manda o Papa virar homem. Ela fala, vai lá e vire homem, na época dela. E é incrível. Ao mesmo tempo que é uma grande defensora da fidelidade ao Santo Padre. E uma pessoa muito... Ela falava pra ele, vire homem em privado, e falava para as outras pessoas, parem de desrespeitar o Papa. Ela era brilhante. Então, pulem fora, tomem a pílula vermelha da Matrix, entendeu? Matrix 1, não 4 que é ruim. A pílula vermelha só tem no 1, aliás, porque no 4 eles desconstroem isso. Mas no Matrix 1, tem que tomar a pílula vermelha. E o mundo... e aí você cai a ficha e fala o seguinte, bom, mentiram pra mim, certo? Mentiram pra mim. Não é verdade, querem me ajudar. Pesquisem essa figura, Valerie Solanas. Olha o nível da coisa, entendeu? Então pulem fora disso. E aí eles querem fazer uma versão desconstruída das figuras. Então agora Joana d'Arc vira uma feminista. Joana d'Arc é ultra feminina ao ponto que ela pede pra usar um vestido, e ela usa um vestido branco, e ela só deixa de usar o vestido branco quando ela pode ser abusada na prisão, e ela pede a armadura guiada por Santa Catarina e por São Miguel. Ela pede o vestido para se proteger do abuso. Mas tirando isso, ela morre de vestido, porque ela quer afirmar a feminilidade dela, porque ela é feminina. Ela é guerreira, ela tem uma vocação excepcional, que expõe à vergonha os homens, que é uma das funções sociais de Joana d'Arc, inclusive o rei, né, no caso. Mas ela é uma mulher que morreu fiel à igreja, uma santa, e morreu contra isso. Então a Joana d'Arc, ela não é uma feminista. E essas versões que estão fazendo dela, que ela é louca, que ela é feminista, que ela é delirante, isso é besteira. Joana d'Arc é um símbolo da monarquia francesa. Então isso é importante porque eu não tenho como fazer essa live sem falar das grandes mulheres da história, porque o modelo de mulher está equivocado, entendeu? A própria figura do que é ser uma boa mulher está equivocado. E seguindo o modelo errado, é muito difícil que uma mulher cresça com modelos ruins, entendem? E aí vem a coisa, né? Uma mulher jovem, pensando assim, uma mulher que está começando a vida, ela tem alguns defeitos que vêm um pouco dessa coisa. Então, por exemplo, por causa do feminismo, elas não querem aprender as habilidades domésticas mais. Isso é um erro brutal, isso é um erro ignorante, porque assim, a vida doméstica vai existir para todo mundo vai ter que viver uma vida doméstica de qualquer maneira, entendeu? Ah, e perder as habilidades domésticas, você está perdendo uma capacidade de fazer algo. A mulher pode delegar habilidades domésticas, ela pode fazer tantas coisas com a vida dela, só que não aprender não é inteligente na medida em que você perdeu uma habilidade. Qualquer avó ensinaria isso. Antigamente tinha, minha mãe estudou numa escola chamada Escola Doméstica, lá em Natal, Rio Grande do Norte, que tinha toda uma formação de costura, de uma série de habilidades.
São habilidades valiosíssimas. Ah, não. Mas a habilidade valiosíssima é a habilidade de ser uma guerreira. É a habilidade de ser uma executiva. Quem foi? E aí vem, aí eu evoco o Chesterton no belíssimo, leiam esse, né? No belíssimo Que Há de Errado com o Mundo. Quem foi que disse, em sã consciência, quem foi que inventou a história de que ser executivo de uma empresa é maior do que cuidar de um lar? Quem foi que falou essa besteira na humanidade? Tá cheio de executivos de empresas que estão destruindo o planeta, que estão acabando com a nossa cultura. É a coisa que mais tem no mundo, é a empresa lacradora destruindo o nosso planeta. É a coisa mais evidente. Agora, todas as pessoas vêm de um lar. Todas as pessoas. E se não vieram, pior para elas, certo? Eu vim do lar. Os executivos da empresa vêm do lar. As minhas filhas vêm do lar. A minha mãe veio de um lar. Todo mundo vem de um lar, certo? Se esse lar não é bem cuidado, a sociedade inteira sofre com isso. Se os lares não estão estáveis, a sociedade vai toda sofrer. Então, com certeza, eu simpatizo com a figura da dona de casa contra o mundo absolutamente materialista que acha que as mulheres são obrigadas a serem grandes executivas e não cuidarem do lar, porque existe uma pressão real para que as mulheres não cuidem do lar delas. Isso existe, isso é real, isso é vivencial. E as mulheres que estão aqui podem dizer se já viram, certo? Essa pressão, se elas já viram isso em algum lugar. Se existe uma pressão para que elas não tenham família, se existe uma pressão para que elas não constituam um lar. Podem mandar se alguém já viu isso, já recebeu pressão desse tipo. O fato é que e o fato é, ó, já estão mandando mensagem, já estão recebendo vários. Tem gente falando todos os dias, em todos os aspectos. Então existe uma pressão vinda desses movimentos para que a mulher não possa cuidar do lar. Agora, numa hierarquia social, é muito maior, é muito mais importante uma mãe do que todo dia. Tem muitas pessoas mandando todos os dias. Gente, isso é loucura. Tem dezenas de pessoas que estão mandando, dezenas de mulheres que estão mandando. Eu recebo pressão todos os dias para não cuidar de um lar. Isso é uma experiência real. Isso está cada vez maior. E aí, como que vive uma sociedade em que você não tem... E pressões para não ter filho. Igualmente, quantos vocês receberam pressão para não ter filho? E aí vem a coisa, porque sem mães, como que vem a sociedade? Como que funciona uma sociedade sem mães? Como que funciona esse treco? A mãe é a figura socialmente falando mais importante da sociedade. Não tem figura mais importante que as mães, porque se não tiver a mãe, certo? Já era. Vai todo mundo se lascar. Vai ser pior para todo mundo. Nós todos vamos nos lascar se não tiverem mães. É isso que a pessoa não entende. É isso que as pessoas não entendem. É isso que o feminismo não entende. É isso que os migtons da vida não entendem. É isso que seja muitas pessoas que são de movimentos de masculinidade, seja pessoas que estão influenciadas pelo feminismo, seja pessoas de todo lado, de todo o espectro social, eu deparo com pessoas que não entendem que sem as mães já era, não tem sociedade, porque alguém tem que ser criado de alguma maneira. Isso é simples. As crianças não vão deixar de nascer, e se deixarem de nascer já era a nossa civilização. Porque a nossa civilização depende que as crianças nasçam, e alguém vai ter que cuidar bem delas. As crianças precisam, sem dúvida nenhuma, de maneira muito forte, de um exemplo paterno. E dado que elas precisam de um exemplo paterno, elas precisam de mães fortes também. Elas precisam de mães e sumiu a mãe da chinela, a mãe do chinelo voador, né? A famosa mãe do chinelo voador, como disse a Cristo Nieto numa palestra que eu estava, falou da mãe do chinelo voador. Encontrei ela, acho que antes de ontem ou ontem, não lembro agora. E aí ela falou, a mãe do chinelo voador e tal. E sumiu a mãe do chinelo voador, sumiu a figura da mãe que agrega uma família, que une toda uma casa. E agora? Agora não. Agora a mulher não pode, ela tem que se resignar a não poder querer ser mãe. Essa
essa história. E aí vem um outro conselho importantíssimo. Que as mulheres pensam assim, a mulher jovem, claro, pensa, poxa, quem é o homem que eu vou encontrar, certo? Quem é o homem que eu vou dividir minha vida? E o critério é simples. O homem com quem você vai dividir sua vida é o homem que é qualificado para ser o pai dos seus filhos. Que ele é bom o suficiente para ser o pai dos seus filhos. Nenhum outro critério importa tanto quanto esse. E todos os outros são relativos a esse. Porque você quer que ele tenha uma fé como a sua, para que ele possa ser o pai dos seus filhos. Você quer que ele consiga sustentar uma casa. Porque se ele não consegue sustentar uma casa, ele não vai conseguir ser o pai dos seus filhos. Você quer que ele seja forte, porque se você faz assim e ele se assusta, ele não serve para ser o pai dos seus filhos, certo? E você quer que ele tenha uma vida moral. Porque essa história de, eu vou consertá-lo, normalmente dá errado. Raramente dá errado a ideia de eu vou consertar o homem. Isso é besteira. Em algum nível sempre tem que acontecer, porque ninguém é perfeito. Mas quando já começa a pessoa falando eu vou consertá-lo, é porque já tá errado, entendeu? Você já não tá no caminho bom. Quando já começou assim, já era. É melhor quando a mulher fala, vixe, eu acho que ele é bom demais, ele é talentoso demais pra mim. Começou melhor do que se começou do tipo eu vou consertá-lo, entendeu? As pessoas têm uma visão errada. Elas acham que as mulheres gostam de homens cafajestes. Na verdade, as mulheres gostam de homens fortes. E é infinitamente melhor um homem forte e moral do que um homem forte e vagabundo. Essa é um erro, certo? Claro, quem fomenta a figura do homem forte e vagabundo hoje, ou do homem fraco, a mídia. A mídia bombardeia as mulheres, seja com o tal do homem fraco, que tem que engolir do crepúsculo, tem aquele homem que ele tá frágil e ele tá muito pálido, e aí não sei o que, então tem a figura do homem fraco como se fosse um modelo, ao homem cafajeste, a figura do, olha só esse homem cafajeste, como ele é um bom partido pra você, certo? Isso é meio nojento, isso é meio ridículo. E na verdade, o ápice da masculinidade é o pai. Esse é o ápice da masculinidade. Nada a ver com. Nada a ver com imaturidade, entendeu? Então a mulher jovem tem que estar procurando o pai dos seus filhos. Não, mas eu sou jovem, eu vou curtir a vida. O jovem se dá bem quando ele cresce. Quando ele não cresce, ele se dá mal, entendeu? Então a figura forte, quem foi um mestre em criar personagens femininas fortes foi o Tolkien. Tolkien criou não só a Elwyn, que as pessoas lembram dos filmes, mas a Arwen, que é espetacular, e a Lúthien, que é acima dessas todas, né? Galadriel e todas as outras. E os maridos delas têm que ser fortes demais. Porque eles são maridos. Então, o Aragorn, o pai da Arwen, fala que é o Elrond, né? Fala pra ela assim: você só pode ser o marido da minha filha se você se você for forte o suficiente para ser o rei de Gondor e de Arnor, né? Aí você pode ser o marido da minha filha. E ela é uma elfa e tal. E a mãe do Aragorn acha que não vale, porque ela é elevada demais pro filho. Que ele é uma elfa e tal. Então isso é muito louco. E o pai da Lúthien é pior, né? O Fingal. Que ele fala, arranca uma joia da cabeça do demônio, que é o Morgoth, e traz pra mim. É o pedido mais absurdo, né? E aí o Beren, que é ele não é alfa, na verdade ele tá acima do alfabeto, quando ele vira e fala assim, deixa comigo. Cara, esse é um modelo de homem também para as pessoas, que é um homem que a mulher quer casar. É o homem que o pai da mulher fala, para casar com a minha filha, você tem que arrancar uma joia da cabeça do demônio, você tem que invadir o inferno, batendo em todos os demônios, arrancar a joia. E daí ele fala, lógico, por que não? Altíssimo nível. Então, agora vejam, a mulher jovem não quer, ela quer ela quer que o marido seja forte e moral. Ele não quer que ele seja um pau mandado dela. Essa é uma coisa importante, porque assim, se o marido é um pau mandado da mulher, acima se o marido é um pau mandado da mulher, é podre pra tudo, certo? Até pra ela mesma. Se o marido vira um pau mandado da mulher, ela começa a parar de respeitar ele, tudo é ruim, certo?
Então a mulher também não quer que o marido seja o pau mandado dela, entendeu? Ela quer que ele seja forte e ao mesmo tempo ela quer que ele seja moral. E quer que ele se converta. As mulheres têm que converter os maridos sempre. Você não falou que não é pra tentar salvar o homem? A gente tem que escolher um que já é, ou que já é meio que igual ou melhor que ela. Agora, se ela escolher esse cara que já é bom, ela vai ficar tentando converter ele constantemente. Isso é normal, tá? Um lar cristão bom, a mulher tá sempre querendo converter o marido. Mas nunca de uma maneira que ela transforme ele num pau mandado, porque isso é insuportável. Ninguém aguenta isso. Nem a mulher, nem o marido. Nem os filhos, nem ninguém. Então, é meio que complementar. A live Conselhos para Homens Jovens e a live Conselhos para Mulheres Jovens, uma coisa não funciona sem a outra, porque os sexos dependem um do outro, entende? Então isso é importante, né? Os sexos realmente dependem um do outro. Um complementa o outro e tal. Para as mulheres jovens, elas têm que entender, então elas não podem ter um preconceito com a maternidade, elas não podem ter um preconceito com aprender habilidades. Uma coisa importante, né? Aprender habilidades. Aprender coisas que cultivem. Ah, tem gente que pergunta pra mim, né? Como cultivar a feminilidade? Cultivando a beleza. Antigamente, para cultivar a feminilidade, as mulheres cultivavam o piano, dançavam balé, cultivavam. Então tinha a dança, a música, a poesia, a caligrafia. Todos os aristocratas da velha guarda foram formados fazendo caligrafia, música, piano. Aí tem gente que vai falar, meu Deus, eu já até antevejo, essa live vai ter gente que vai olhar depois e vai falar, meu Deus, que live retrógrada e tal. Então tá bom. Então vamos considerar. Então você não vai aprender caligrafia, música, não vai aprender nenhum trabalho doméstico, não vai aprender nada como cuidar um lar, não vai cultivar a fé, que é o conselho maior para as mulheres aqui que eu posso dar, é cultivar a fé, não vai achar um homem bom e moral, não vai não sei o quê. Tá, depois me conta como foi sua vida e vamos discutir se fez bem. Depois me conta, fala, não, vou procurar. Tanto faz, o homem pode ser fraco, o homem pode ser cafajeste, não precisa de religião, eu sou independente, eu não vou aprender nenhuma habilidade dessas e eu não vou cultivar essas coisas, tá? Depois você me conta como que é. E aqui tem algumas, e aí é importante porque tem algumas mulheres que elas foram nessa linha da, modéstia feminina, vamos agora para cultivar a beleza. E aí tem um erro, tem uma armadilha, porque assim, não é para a mulher cultivar a aparência dela acima do espírito. É burro isso. Primeiro a mulher tem que cultivar o espírito dela. Ela precisa cuidar da aparência porque faz parte, porque a aparência tem que refletir esse espírito maduro. Então a vestimenta das mulheres, ela não tem que ser como se ela fosse aquela vestimenta que pessoas chamam meio de crente, que ela é artificialmente é, ela é artificialmente podre, né? Porque ela nem é antiga, ela não evoca um sentido de dignidade alto. Mas se a mulher se veste de qualquer tipo, de maneira vulgar, ela claramente evoca, ela comunica menos dignidade. Ela comunica menos dignidade, com certeza. Isso qualquer pessoa, homem ou mulher, se vista de maneira vulgar, comunica menos dignidade. Então a mulher não tem que parecer uma Amish. Mas se for vulgar a vestimenta dela, ela vai perder toda a moral que ela tem com as pessoas. Como qualquer pessoa que não ande vestida de maneira moral vai permanecer assim. E é interessante, porque se você olha aquelas camponesas alemãs antigas, elas andavam de maneira muito elegante e não parecia feio, não parecia uma coisa exagerada. Claro, tem um contexto social diferente do nosso, não é pra você vestir daquele modo. Quando você olha esses filmes antigos as mulheres tinham um jeito muito aristocrático de se vestir e modesto, sem dúvida nenhuma, ao mesmo tempo belo e elegante. Acho que elegância é a palavra-chave. Elegância. A mulher não vai se arrepender de vestir de maneira elegante. Agora, eu percebo que se a mulher ela anda de maneira meio ultra produzida, certo? Isso não ajuda também ela, entendeu? Porque comunica algo errado. Ela anda tipo, toda hora ultra produzida. Por que, entendeu? Que diabo é isso, sabe? Onde você quer chegar com isso? Lembra aquela cena do filme Juno? Que a mulher começa a se arrumar demais pra encontrar um cara, e, putz, aquele cara
é meio errado e tá tudo errado, certo? Então, existe um equilíbrio, e esse equilíbrio é importante, sabe? Esse equilíbrio ele tem uma forte, uma dignidade grande. Então, naturalidade é importante. Agora, vestimenta é importante, claro que é. E aí é ignorância quem acha que as mulheres gastam muito tempo com vestimenta e aparência, e isso é ignorância. Eu não acho, eu acho que é relevante. Eu só acho que tem que achar o ponto certo. Tem que achar o ponto equilibrado, né? Então, esse ponto de equilíbrio, né? É um ponto. As pessoas estão rindo aqui, diabo é isso. Esse ponto de equilíbrio é um ponto fino, certo? Que o cultivo do espírito ajuda. Você já vê como com a música clássica ela é associada a um certo estilo de vestimenta, já que, embora tenha algumas mulheres que se vistam mal na música clássica, mas já é associada a um tipo de vestimento que já é mais elegante, por a própria natureza das coisas, né? Então, essa elegância é importante, né? E as mulheres jovens cultivaram desde cedo a elegância é importante. E aqui, para alguém que fale assim, então a mulher tá aí. Ele só quer que ela cultive a aparência. Longe disso. A mulher tem que cultivar a inteligência também. É importantíssimo. Todas as pessoas têm que cultivar a inteligência. Eu comecei falando do Orgulho e Preconceito, comecei falando da literatura. Mas as mulheres têm que ler. Vale a mesma coisa que eu falei para outros. Leia 1 hora por dia. Leia todo dia 1 hora por dia. Pelo menos 1 hora por dia. Leiam todos os dias. Mas eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que não sei o que, blá blá blá. Leia 1 hora por dia. Mas eu me distraio na leitura. Faço o meu curso de leitura e memória, guilhermefreire.net. Eu ensino como resolver isso. Mas leia todo dia. Leiam a Bíblia todo dia. Quando eu falo leiam a Bíblia, que virou até meme para as pessoas, leiam a Bíblia. Leiam 5 minutos da Bíblia todo dia, começando pelo Evangelho. Depois me agradeçam. Falei para as pessoas, leiam todo dia por 2 meses. Se vocês não melhoraram um pouco, vocês vêm me falar, vêm me cobrar, podem me cobrar. Mas peguem leiam todos os dias. É muito importante para as mulheres ler todos os dias. É muito importante para as mulheres, vejam, as mulheres procuram, engraçado isso, num homem que elas se sintam seguras, né? Isso é muito natural. As mulheres querem se sentir seguras quando elas encontram um homem. Se você lê muito, certo? A mulher lê todo dia. Tem uma vida espiritual muito boa. E já tem uma postura de dignidade. Primeiro que a mulher assim, naturalmente já atrai um homem melhor. A gente que fala, ela atrai homens ruins. Bom, aonde, né? Porque eu acho muito... Eu acho difícil a perspectiva de que uma mulher eu acho difícil a perspectiva de que uma mulher muito elegante, inteligente, que basicamente frequenta os meios da igreja, sei lá, vai começar a atrair um monte de caras errados, assim. Por algum motivo me parece que isso é improvável, certo? Em contraposição a outros hábitos, que eu não vou entrar aqui na descrição deles. Pode acontecer de uma pessoa encontrar um homem muito bom numa balada? Com certeza existem casos. É o mais comum? Não, não é o mais comum. Aliás, é bem o contrário do mais comum. História de Esther. Me falaram da história de Esther. Maravilhoso. Maravilhoso. A história de Esther deu o nome da minha filha mais nova. Leia um livro de Esther. Deixa eu ler aqui. Tem um chat. Minha noiva Amanda está acompanhando a live. Manda um abraço para ela, por favor. Um grande abraço, Amanda. Abraço, professor. Abraço aí para Amanda, que está acompanhando a live. Então, quando e isso é importante, né? Porque naturalmente a mulher vai atrair. Esther é maravilhoso, leiam Esther. Mas assim, naturalmente a mulher vai atrair homens melhores se ela está frequentando meios melhores, se ela está cultivando hábitos melhores. É um erro achar, veja, vocês acham assim, o homem olha só pro visual. Sim, os homens olham muito pro visual das mulheres, isso não tenham ilusão de que não é assim. É mentira falar que os homens não olham primeiro o visual das mulheres, mas é mentira achar que os homens não acham atraente
características maternas e características de inteligência. Eles acham sim. Os homens acham bastante atraente isso. É um erro das mulheres achar que isso não é levado em consideração. Não é levado em consideração por certos tipos de homem, mas também não é o tipo de homem que você está querendo atrair. Então aí entra na mesma coisa. Domingo gostaria de ter ido à palestra em Santos, mas meu avô faleceu sábado, Deus o tenha. Iria entregar algum livro de presente. Como posso te enviar? Entre em contato ali com Guilherme Freire, @guilhermefreire.net. Então, os homens acham isso atraente. Mentira. É mentira que os homens não acham, né? Eu quero começar a ler livros do Guilherme Freire. Quando teremos? Eu preciso escrevê-los, né? Eu preciso escrevê-los. Mas é um projeto para o próximo ano escrever livro, tá? É uma resolução para o próximo ano escrever livro. Eu acho que conhecer pessoas na igreja é um bom caminho. Às vezes dá errado, mas no geral é um bom caminho. Eu tenho uma, uma coisa para falar para as mulheres jovens que eu acho bem relevante, que é o seguinte. Vocês precisam de organização no começo do dia. Precisa definir as coisas, entendeu? Separar um horário. Porque as mulheres, elas conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo que os homens, no geral, né? Então elas conseguem botar várias coisas simultâneas. Isso pode tirar um pouco do foco, né? É porque realmente elas conseguem, é surreal. Eu vejo a minha esposa, a gente entra no carro, ela faz umas 8 coisas ao mesmo tempo, certo? E eu tô só tentando abrir a porta. Ela já tá arrumando o carro ao mesmo tempo que ela tá botando o bebê, ao mesmo tempo que ela tá segurando o celular e olhando o negócio, e ela comenta comigo um outro assunto. Ela tem uma capacidade de 6 assuntos. Eu vou um de cada vez, entendeu? E isso pode tirar o foco. Então, planejamento, fazer uma agenda do dia faz uma diferença brutal, né? Numa sociedade com menos intervenção do Estado ou nenhuma, forçaria as mulheres a se recolher ao lar, já que teria menos interferência na competição e os homens são naturalmente melhores provedores. Cara, uma sociedade, assim, o mundo. A menor intervenção do Estado não vai alterar a cultura por conta própria, entendeu? A coisa não funciona tão simples assim, sabe? Tem tantas sociedades que o Estado não intervia tanto, que também eram disfuncionais na história, que eu sei lá o que falar. Obviamente, a tecnologia foi uma responsável pela. Por exemplo, se perguntar por que as mulheres não lutavam em guerras no mundo antigo. Por N motivos, por 600 motivos, mas um deles é que a mulher não conseguia segurar a armadura e uma espada, porque na média as mulheres são fisicamente mais fracas que os homens. Isso foi uma mudança social imensa. Então tem várias mudanças sociais que provêm da mudança tecnológica, né? Isso as feministas falam, inclusive. Agora, é difícil falar porque você tem que equacionar esse fator tecnologia, você tem que equacionar o fator religião e cultural, né? Professor, como continuar sendo feminista em um ambiente que os homens não ocupam seu espaço? Feminina, como continuar sendo feminina em um ambiente que os homens não ocupam seu espaço e acabam tendo que ocupar esse espaço? Aqui você falou uma coisa que pra mim sempre me foi clara assim na minha cabeça. O fato dos homens serem fracos força as mulheres força as mulheres a terem que se portar de uma maneira menos feminina. Eu já vi isso presencialmente, eu já vi isso várias vezes. A fraqueza dos homens faz as mulheres terem que crescer. Isso é um problemaço, assim, sabe? Por isso que eu tô fazendo toda essa. Por isso que eu falo tanto mal de soja, entendeu? Os homens têm que parar de consumir soja, tá? Vamos começar com essa. Vamos começar a abolir o soy boy da face da terra, porque ele tá atrapalhando a sociedade, entendeu? Agora, por outro lado, problema um pouco das mães também. As mães formam os filhos para serem meio soy boys, para ser meio menininho da mamãe, que é meio ridículo, entendeu? As mães tinham que, na verdade, formar o filho para ser forte. Platão fala para educar os filhos sem cobertor, fala, ó, chega de cobertor, aprende a aguentar o frio. Eu entendo o que ele tá querendo dizer com isso. O que ele tá querendo dizer com isso é formar gente forte. E acontece muito isso, os homens são fracos. Eu não sei, eu vi isso a minha vida inteira. Eu vou nos ambientes, aí tem um monte de zoomers
E aí esses zoomers são fracos e as mulheres começam a ocupar. E pior, tá? Esse é o pior. Esse é o ápice pra mim da degeneração social. Pra mim, esse é o caos. Tem um monte de homem beta e fraco. E as mulheres começam a mandar neles de uma maneira estranha. Isso é muito esquisito. Isso eu vejo muito entre as gerações jovens. Mulheres, vocês não querem isso pra vida de vocês. Vocês não querem perder tempo com isso. Porque assim, por que uma mulher tem que entrar. Uma mulher jovem, tô ansiosa pra entrar num relacionamento. Pra quê? Pra quê? Fazer o que com isso? Pra que você quer entrar num relacionamento? Você quer entrar num relacionamento se você quiser achar um marido. Se você não quer achar um marido, você não deveria estar entrando num relacionamento. Fazendo o que fazendo um relacionamento? Vai dar em onde isso? O que isso vai dar? O que isso vai agregar pra sua vida? E você também não quer um monte de homens fracos orbitando em volta e dando ordens pra eles. Pra que isso? Isso na escola é muito comum, cara. Escola agora, esse é o padrãozinho, sabe? Entre jovens, assim, um monte de homens fracos e as mulheres dando ordem neles. Falo, cara, que dinâmica social esquisita. Por que as mulheres estão fazendo isso? Se é pra fazer isso, você tem que gastar seu tempo estudando, se exercitando, cultivando talentos e tendo boas amizades femininas. Por que vai ficar perdendo tempo com um monte de homem em volta? Isso é esquisito. Então isso é um tempo que a mulher tem que entender que ela tá perdendo gastando tempo com esse tipo de relação de baixa qualidade, de construir relações femininas, outras mulheres, né, que elas têm uma amizade profunda e de poder cultivar os talentos pessoais, poder evoluir na própria vida, né? Então as mulheres estão perdendo tempo, na verdade, com isso. E os homens têm que parar com isso. Parar, pelo amor de Deus, né? Aí, como dizia o Clube da Luta, é uma geração criada por mulheres. Pelo amor de Deus, né, cara? Como que pode esse cara fazer isso? Eu não sei, eu tenho um certo. Eu já tô velho o bastante pra ter. Achar estranho os grupos de jovens de hoje, assim, né? E eu tenho só 30 anos, entendeu? Mas assim, mas eu já acho. E eu acho que o que mais mudou é isso, esses planetas, né? A mulher meio planeta de homens fracos. E fica dando umas horas. Putz, isso é um pouco pra satisfazer a vaidade, eu acho. Eu acho que é pra satisfazer um ego. E. E acho que não ajuda. Sei que não é disso que a live se trata, mas existe alguma chance de você reabrir o curso de filosofia política? Mínima, quase zero. Praticamente zero. Esse curso é altamente cancelável. Mas enquanto isso, você pode fazer o curso de filosofia da igreja, de história da igreja, desculpa, de filosofia da igreja, ó, de leitura e memória e de história da igreja que tá lá no guilhermefreire.net. Mas o filosofia política, cara, eu abri foi uma coisa um pouco one time por causa do contexto político do Brasil. Não é algo que eu fiz pra ficar divulgando muito ele, não. Eu só queria que a galera que já é mais engajada no canal tivesse uma formação política para lidar com os problemas que nós temos, porque ali tem informações muito ruins, né? Não muito ruins não, desculpa, informações muito ruins de serem divulgadas de maneira ampla. São informações que elas demandam uma descrição, elas demandam inteligência para serem cultivadas. Então essa a geração mais nova, as mulheres, eu sou uma mulher, por exemplo, tem lá uma mulher jovem, tô lá, sou uma mulher jovem, tô andando lá na rua e tal. Quem que é as mulheres que eu quero como minhas amigas? As melhores mulheres que tenho no meu grupo social. Eu não quero as piores como amigas. Mas as piores vão pensar mal de mim. Esse é um problemaço, certo? Que a gente tem que falar agora. Tem umas mulheres de baixo nível no grupo social. Elas vão pensar mal de mim se eu me portar de uma maneira religiosa, tradicional, se eu começar a estudar, se eu começar a me portar de maneira digna. Qual é a atitude mental que uma mulher digna tem que ter quando as mulheres que são de baixo nível desprezam ela? A atitude mental digna pra você é dane-se. Elas vão me desprezar. Dane-se. Dane-se. Tanto faz, dane-se. Quem você quer como amigas? As melhores mulheres que tem no grupo. As melhores mulheres que tem no grupo, essas você quer como amigas. E as piores você não quer. Essas mulheres que você quer como amigas, essas que você vai ter. E é isso, esse é o seu grupo. E o resto do seu tempo você vai gastar para estudar, para cultivar talentos, para melhorar, para fazer as coisas que você tem que fazer. Para desenvolvimento pessoal. Você não vai gastar para ficar dormindo o dia inteiro, se distraindo e mexendo na rede social o tempo todo com coisas vãs. A aparência vai cultivar, claro, na medida do equilíbrio, na medida do que
do que é sensato, com certeza. E vai chegar num equilíbrio e vai chegar numa sanidade. E vai cultivar a religião, sem dúvida. Esse é o modelo. Ah, quero casar, então eu vou achar o melhor homem possível para casar. Antes disso, eu não quero saber de um relacionamento. Essa é a atitude mental, sabe? Essa é a cabeça que a gente tem que ter. A pressão social, dane-se. Mas Guilherme, tem a pressão social da minha mãe, tem a pressão social da minha tia, tem a pressão social da minha prima, para que eu seja pior do que eu quero ser. Dane-se. Dane-se. Ah, não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver. Você tem que ver você fazer. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sempre tive essa atitude. Eu tenho essa atitude para as coisas. As pessoas vêm assim, ah, mas é que, olha, fulano não, sei, não quer que você seja assim. Eu não tenho nada a ver com isso. Chega alguém e fala assim, ah, Guilherme, você tem que ir pra balada. Eu falo, cara, não tenho nada a ver com isso. Eu não sei o que você tá falando comigo. As pessoas nem falam isso pra mim, assim. Eu, antes de eu casar, as pessoas já não falavam isso pra mim, porque já era tão ridículo. As pessoas olhavam pra minha cara e falavam, meu, esse maluco aí, se eu falar, ele vai ficar... já não é, o contrário. As pessoas chegam pra mim e começam já tinha esse efeito. Começava a chorar e falar, meu, eu preciso me converter. Já era outra, a cabeça era outra. Guilherme, viu o podcast de Joe Rogan com o Matt Walsh? Vi. Achei interessante até. Nada demais pra falar a verdade. Mas eu gosto do Matt Walsh, eu gosto do Joe Rogan, mas não achei excepcional. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, essas mulheres estão me pressionando pra isso, eu não tenho nada a ver com isso. Porque pra ser aceita no grupo, você não precisa corromper a sua vida, entendeu? Você não precisa perder a sua vida pra ser aceita num grupo. Você precisa criar o seu grupo. Você precisa achar mulheres boas pra você, do seu nível. Você tem que elevar o seu nível e achar mulheres do seu nível. Você não tem que se corromper pra fazer parte do grupinho, entendeu? E grupinho feminino, às vezes tem muita inveja. Tem muita mulher que ataca a outra por inveja, entendeu? Aliás, se você tem inveja, larga da sua vida. Tem muita mulher que fica atacando. Eu lembro do colegial. Nossa senhora, as mulheres tinham inveja umas das outras, ficavam uma atacando a outra, uma detonando a outra. Eu achava aquilo muito louco, assim, né? Tinha uma que era mais bonita que a média, ela ficava sofrendo uns ataques do nada, assim, sabe? As outras começavam a fazer uns bullying muito pesados, assim, muito aleatórios. E isso acontece. Então, vocês têm que sair fora dessa dinâmica hostil, sabe? Meio que essa coisa da galera. Ah, galera. Tá, qual é a galera que você quer fazer parte? Eu acho que as pessoas são tão fracas. Elas procuram a galera de uma maneira meio fraca, assim. Então tem que pensar isso, entendeu? Gostaria de ter ouvido há 15 anos atrás. Pois é, eu sei. É ruim isso, porque assim. Tem muitas mulheres mandando mensagem no chat, né? Que elas são mulheres mais velhas, assim, né? Mais velhas entre aspas, né? Que tem 40 anos, tem 30 e tantos e tal. E que estão falando assim, Guilherme, isso que você tá falando é a mais pura. Eu tô recebendo várias, assim, tá chegando, eu não tô lendo todas, porque enfim, não dá. Eu priorizo os chats mesmo, né? Mas, por uma necessidade até de tempo. Mas elas falam assim, Guilherme, eu queria muito ter ouvido isso há 10 anos atrás. Eu queria ter muito ouvido isso há 20 anos atrás. Eu queria. Eu queria que as mulheres levassem isso a sério. Mas infelizmente é o drama da vida. Muita gente, quando é jovem, não ouve os conselhos bons, e daí passa os anos e daí leva a sério o conselho que tinha na juventude. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos de conselhos para homens jovens, conselhos para mulheres jovens. Porque você basicamente tentando chegar que a pessoa ouça antes de. Porque você aprende ou ouvindo ou se lascando na vida, né? E eu prefiro que a pessoa aprenda ouvindo, né? Além de Despertar da Senhorita Prim, que outros livros indicam para nós mulheres querendo sair da bolha? Eu falei alguns outros. Eu falei de Regine Pernod. Eu falei da Ana Campanholo, que tem o livro dela sobre feminismo. Eu falei sobre Jane Austen. É bom para mulheres e para homens, História da Igreja, Daniel Hobbes, sempre é bom. É um livro muito interessante. Então eu citei alguns, né? Santa Catarina de Siena. Tudo de Santa Catarina de Siena. Recomendo fortemente. Olá, professor. Obrigado pela palestra de ontem em Santos. Um grande abraço para a Cris, que mandou a contribuição. Fico muito feliz de ter podido ajudar. Foi um prazer ter ido para Santos. Foi uma alegria falar lá para o pessoal do Padre Ricardo Marques. Um grande abraço aí para todos. Então,
acho que é isso para mulheres jovens, né? Que eu tinha pra falar, eu vou receber agora os últimos chats, né? Para não mandar chats, agora eu vou ler alguns e a gente vai pro nosso encaminhamento. Mas não percam o livro da Rainha Esther, eu tinha citado já, né? Também recapitulando. Muito bom o livro da Bíblia, Rainha Esther. Acho que é um baita do negócio. O melhor jeito de sair da bolha do feminismo é ter um cérebro e estudar o feminismo. Ler o livro da Ana Campanella já vai ajudar muito, mas sim, sair fora. Exercício físico é importante também. Teve gente que falou. Para as mulheres falaram de luta. Bom, achar uma boa professora de jiu-jitsu que mantenha uma feminilidade, que seja uma boa professora de jiu-jitsu, não é ruim para defesa pessoal, eu acho. Porque é uma boa arte marcial para isso. Falaram balé ou jiu-jitsu, são coisas totalmente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o principal para as mulheres é ginástica, né? Ginástica é boa para as mulheres. Nossa senhora, sempre foi. Aeróbica. As mulheres estão muito bem com aeróbico, né? Exercício aeróbico é impressionante. As mulheres estão bem com bicicleta, né? Elas gostam de fazer bicicleta. É um negócio que. Tem coisas que os homens não estão tão bem, né? Quanto as mulheres. Poderia recomendar filmes com mulheres que possam servir como inspiração. Gostei muito da sua recomendação de Um Lugar Silencioso. Interessante essa linha. Deixa eu ver se eu abro uma lista de filmes meus. O Cine Santa Maria, com a Ingrid Bergman. Um baita de um filme. Bom para mulheres. O Joana Dark, com a Ingrid Bergman também. Baita do filme. É um bom modelo feminino. Deixa eu ver se eu acho aqui a minha lista de filmes para poder indicar para vocês. A Festa de Babette, um belo livro com uma figura feminina boa. Vamos ver aqui o que mais. Então, a Felicidade Não Se Compra. Belo filme com uma figura feminina ótima, que é a figura da Mary. Esse é um filme interessante. O Galante Mr. Deeds vai ser interessante para exemplo feminino também, mas de uma maneira negativa, mas é interessante. The Blind Side, aquele filme com a Sandra Bullock, não deixa de ser interessante. Um Sonho Impossível, né, em português, se não me engano. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho de filmes femininos. Acho que tem alguns aí já, né, pra pegar, assim. Canção de Bernadette, um dos melhores. Um dos melhores filmes da história é a Canção de Bernadette, tá? E tem um baita de um exemplo feminino, na Canção de Bernadette. Meu filho nasceu em 89, tive que mentir pra família que a pílula falhou, sendo que combinei com o marido de não tomar, queríamos filhos. Eu não mentiria pra família, eu falaria a real. Eu tava saindo de casa, minha mãe perguntou pra mim quantos filhos eu ia ter. Daí eu brinquei e falei, mãe, eu vou ter uns 15 e dar uns 5 pra você criar. Já vai direto no choque, entendeu? Já arrepia direto. Eu já... Essa é uma dica social. Eu vou falar isso. Quando você meu Deus do céu, você teve filho, teve mais um. Você fala assim, você não tem noção, eu vou ter 40. Eu vou ter 30 filhos. Eu vou ter tantos filhos, certo? Que você não imagina. E eu vou dar uns pra você criar. Você vai criar uns filhos meus, você vai ver. Aí a pessoa já entra em pânico total e acabou, entendeu? Eu vou ter muito filho. Tem que falar, chega assim e fala, cara, eu vou ter muito filho. Eu vou ter muito filho. Eu tenho um filho por ano. Todo ano vai nascer uma criança. Se prepara. E a pessoa aprende a não se meter na sua vida, entendeu? Que já é uma habilidade importante. Minha esposa Suelen está te assistindo. Manda um abraço pra ela. Um abraço, Suelen. Muito boa aula. Muito obrigado. Um grande abraço. Canção de Bernadette é um grande filme. Assistam isso. Eu já tô no quarto. A família reclama, acho que só até o terceiro. Depois do quarto já. Cara, vai reclamar quanto? Chega uma hora que eles desistem, né? Tem 8, eu tenho 8. Cara, como é que vai reclamar de um treco desse? Eles já tomam que você é louco mesmo, daí eles desistem, né? Eu vou ter vários. Eu brinco aqui e falo, eu vou ter um exército privado. Vocês não têm noção. Eu vou ter um exército privado. Pode disponibilizar a lista no Telegram, dirigindo no momento. Bom, eu peço que quem estiver assistindo a live, se alguém puder me mandar as indicações que eu falei, sistematizar, mandem pra mim no Telegram que eu posto pra todo mundo. Então já fica aí como
pros, pros alunos. Princesa Mononoke é um baita filme também, mas o Princesa Mononoke é pelo exemplo negativo, né? Porque a Princesa Mononoke, ela na verdade não é um personagem tão positivo na história. Se for pegar do estúdio Ghibli, um exemplo feminino positivo, o melhor é Sussurros do Coração. Na minha opinião, Sussurros do Coração é o melhor para uma personagem feminina de modelo. No 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 Princesa Mononoke, ela na verdade a Princesa Mononoke ela é disfuncional, ela é exagerada para um lado. Assim como a Madame, eu até tô me esquecendo o nome dela, a outra Madame da história é disfuncional também para outro lado. Então não, a Princesa Mononoke arranca sangue mas ela se transforma ao longo da história. Então é interessante. Princesa Mononoke não é um filme muito feminino, tá? Também do estúdio Ghibli, é um filme muito homem, é um filme de ação, tá? Sussurro do Coração é um filme mais feminino para as mulheres. Um outro exemplo feminino muito bom do estúdio Ghibli é O Castelo no Céu. Não é o House Moving Castle, é o Flying Castle, é o Castelo Voador, né? O Castelo no Céu é a destruição de Laputa no original. É um belíssimo de um filme, um exemplo feminino muito bom também. Acho que são os melhores para isso. Cici é bom, mas é um exemplo feminino negativo também. É um baita exemplo estético e lindo filme. Mas a Cici tem vários problemas, então você tem que se assistir com a Cici entendendo isso, né? Que essa visão feminista que colocaram na Jane Austen, não tem nada a ver com a Jane Austen. A Jane Austen era uma conservadora pró-católica. Nada a ver com o feminismo. A Jane Austen não tem nada a ver com o feminismo. E é o contrário, né? Lady Eboat, né? Lady Eboat, muito bom lembrar aqui a Lady Eboat é a personagem do Princesa Mononoke. Eu sou tão fã desse filme que acabei esquecendo aqui agora, mas faz parte da gente tá focando em outras coisas. A Dilma, né? A Dilma é o modelo de mulher que as feministas querem que você vire, entendeu? Toda vez que você tiver a mulher aqui sentir tentada ao feminismo, pensem na Dilma, entendeu? Pensem, olha, eles querem me transformar na Dilma. E as pessoas querem falar assim, puxa, a presidenta, meu Deus, meu Deus. Então pensou no feminismo, pensa Dilma. Aí você já associa mentalmente. Place in the Heart, Um Lugar no Coração. Um belo filme para mulheres também, muito bem lembrado. Um Lugar no Coração é um baita de um filme, um exemplo muito bom para mulheres, né? Bom, gente, a gente tem que acabar essa live em algum momento. Se a gente tiver mais algum chat, eu vou ler agora. Mande o chat agora ou cale-se para sempre. E é isso, né? Essa é uma perspectiva, novamente, para quem foi indicar, essa é uma perspectiva paternal sobre dicas para mulheres. Mary Shelley era feminista, sim. Essa é uma dica paternal, certo? O que é essa live? Dicas paternais para mulheres. De um pai. Porque são paternais porque é de um pai. Eu fiquei imaginando minhas filhas assistindo isso aqui daqui a uns anos, ia ser engraçado. Bastante engraçado, né? A filha do Jordan Peters participa das coisas dele, né? E eu acho interessante. Então, última chance para mandar o chat, senão nós encerramos por aqui. Muito obrigado a todas as pessoas que estão agradecendo, né? Se alguém não entrou, lembrem de entrar. guilhermefreire.net, Telegram, Telegram, certo? E newsletter. Importantíssimo que vocês entrem lá. Coitados dos pretendentes das suas filhas. Cara, no mínimo o pretendente da minha filha vai ter que ganhar de mim no Muay Thai e no Jiu-Jitsu. No mínimo. Ele vai ter que ser mais religioso. Ah, o cara tá lascado, mano. Ele vai se ver com a. Vai ter uma. A quantidade de regras é tão alta que ele tá lascadíssimo, entendeu? Tá bom, gente. É isso por hoje. Acho que não temos mais lives, né? Às vezes chega algum de alguém tá assistindo atrasado e vai chegar depois, mas paciência. Aí não tem como a gente ficar aqui. Um grande abraço pra todos, né? Entre lá no guilhermefreire.net e até a próxima.